Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Já chegando o final do ano, mas a casa continua, nossos trabalhos vão até a semana do dia 16, sendo que dia 16 é o encerramento aqui na casa, né? Vai ter uma comemoração aqui para todos os irmãos e todos aqueles amigos, tá? Todo mundo que frequenta a casa é bem-vindo, depois a gente vai falar um pouco mais, mas dia 16, segunda-feira, que é o encerramento, tá? Então, enquanto não chega o dia 16, a gente começa o trabalho da noite de hoje e a gente pede, como de praxe, para que todos os irmãos desliguem os celulares, para que nesse momento a gente possa se conectar com as mensagens aqui proferidas na noite de hoje. Pedimos também aos irmãos que, porventura, puderem oferecer uma carona, assim terminar, tá, nossos trabalhos, tá? Aquela carona solidária sempre é bem-vinda, tá? Então, a gente pede para que, nesse momento agora, a gente possa se conectar com as energias, né, da caridade, da luz que estão aqui sendo, né, apresentadas na noite de hoje. Nesse momento agora, nossa leitura de preparo de ambiente, com nossa irmã Aslan Fazul. A leitura do livro de reflexões, que é o livro psicografado pela nossa irmã Márcia Mackenzie, e a nossa leitura é sobre amores. A vida, o que é a vida, se não um momento fugaz, numa dimensão ainda cheia de dores e amores incompreendidos? Amores fugazes, amores amargos, mas amores. Um dia, quando a humanidade perceber, compreenderá que só um amor importa, o incondicional e sem preconceito, sem meias verdades, amor por inteiro, sem medos e receios de serem usados seus sentimentos, pois antes de tudo virá o respeito ao sentimento alheio. Aí sim poderemos mergulhar de cabeça, sem medo de sermos felizes, pois a felicidade estará em nossas mãos, e só a nós caberá a responsabilidade por nossa infelicidade. Sem termos a quem culpar, a não ser a nós mesmos, aprenderemos que antes de tudo virá o nosso auto-amor. Como podemos dar ao outro o que não possuímos? Como dar de beber se nosso cálice estiver vazio? Portanto, antes de tudo, encha seu amor com amor por você, sem pressa, gota a gota, pois tem toda a eternidade para aprender. Nesse momento agora, então, elevemos nosso pensamento, nosso coração ao alto, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, amado Mestre, cá mais uma vez estamos em uma noite de atividades em nossa casa. Agradecemos a vossa presença salutar, também dos nossos protetores, nossos mensageiros, de toda a espiritualidade superior, que nos traga bênção, paz, conhecimento na noite de hoje, no desempenho de nossas funções, em nossa jornada, com muita paz e muito amor. Gratidão, Senhor, que assim seja. Amém. Com muita alegria hoje recebemos na casa nosso irmão Oswaldo da Silva. Seja bem-vindo, Oswaldo. Obrigado. Com o tema da noite de hoje, a vinda de Jesus à Terra. Boa noite a todos. Boa noite. E que Deus, na sua infinita bondade, possa nos dar a compreensão para entendermos o que nós estamos fazendo no planeta Terra. O que cada um de nós veio fazer nesse planeta. Porque nesse planeta nós viemos, cada um com uma missão maior ou menor. Mas cada um de nós temos uma missão. E para falar no Mestre Jesus, a vinda de Jesus no planeta Terra, isso é um desafio para uma pessoa
que eu o conheci quando tinha 13 anos de idade, ele questionava muito a respeito de Jesus. E aí, um belo dia, ele entra e conhece uma pessoa e alguém lhe deu um livro dos Espíritos. Ele leu e não entendeu nada, mas continuou lendo. E um belo dia, como sempre, a dor faz uma visita em cada um de nós. E aí nós vamos procurar algo para nos aliviar aquela dor. E nós vamos procurando, né? Nós vamos procurando nos templos, junto com os sacerdotes, e ninguém consegue nos responder aquela dor que cada um de nós trazemos intimamente. Por quê? Porque esta dor é só você que pode responder. É só você que poderá ter esse contato. Por quê? Porque nós temos visto, né, todas as religiões falam muito em Jesus, mas poucos explicam a realidade do próprio Jesus. Porque quando nós vamos lá na Bíblia, no primeiro capítulo da Gênesis, está lá escrito da seguinte forma: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, estava vazia e nua. E o Espírito de Deus vagava por cima das águas. Quando fala-se em vagar por cima das águas, pensa que ele estava voando por cima das águas. Mas isso é em pensamento. E aí nós observamos que o Criador, que é amor, bondade e justiça, não vai deixar nenhum dos seus filhos órfãos. E quando Jesus é convocado para chegar até o planeta Terra, nós pensamos assim: como é que pode nascer um espírito dessa envergadura, com tamanho conhecimento, de onde foi que ele tirou isso tudo? E nós sabemos que traz uma citação antes do nascimento dele, aqui na Bíblia, em Isaías, que tinha mais ou menos 750 anos antes de Cristo, ele fala a respeito do Emmanuel, que seria Deus conosco. Você vê, 750 anos. Lá no Bhagavad Gita, que é um livro indiano, publicado bem antes da Bíblia, também traz a mesma citação. E aí, nós ficamos assim pensando, mas quem seria esse espírito que veria no nosso meio? E ele vem para o que é seu e os seus não o receberam. Quase todos nós sabemos da história, né? Da crucificação, aquela situação toda. Eu não vou falar na crucificação, eu vou falar daquela situação de como ele conseguiu chegar aqui, de que maneira. Segundo a espiritualidade, levou-se 1000 anos. Vocês sabem o que é 1000 anos? Eu não conheço isso não. Eu sei de uma dimensão até 70, depois de 70 eu não sei não. Mas 1000 anos para chegar aqui. E para ele chegar aqui, ele passou por diversos outros planetas. Para quê? Para que ele pudesse diminuir aquela vibração que ele trazia, que já de alguns milhares de anos foi, ele não conseguiu a sua evolução passando por um planeta só. Isso levou mais ou menos, né, segundo aí a espiritualidade, uns 10.000 anos. Nós nem sabemos o que é isso, conhecemos 10 minutos, né? 10 horas, 10 meses, 10 anos, mas não conhecemos isso. E ele, além de trazer esse evangelho, todos os lugares que ele vinha, ele estava nascendo para poder diminuir aquela sua energia. Vou dar um exemplo. Um mergulhador que precisa descer
a 200 metros de profundidade. Ele passa mais ou menos 15 dias dentro de uma câmara de descompressão, para ele poder descer aquele local e trabalhar somente 2 horas. E vocês imaginam o espírito dessa envergadura para chegar aqui no nosso planeta, o que ele deve ter passado. E tem aí umas correntes que dizem assim, mas Jesus tinha um corpo fluídico. Outros dizem assim, não, mas ele não veio aqui em corpo, ele não nasceu, nada disso. Mas a Bíblia traz todas essas informações. Marcos traz uma informação muito interessante, que Jesus nasceu de um corpo de mulher. Agora, aí nós pensamos assim, mas como? De que maneira? Aí é que entra justamente a reencarnação. Que quando nós começamos a observar, e muitos de nós fazemos essa pergunta, meu Deus, por que eu sofro tanto? Mas ontem como eu fui? Poxa, eu tenho um amigo que já está no andar de cima e dizia assim para mim, Oswaldo, eu não acredito nisso não, porque eu tinha que saber quem fui eu. Aí eu dizia para ele, você já imaginou, nós que somos amigos, e eu te direi até a sua última roupa e deixei você nu, e ainda fiz determinadas coisas com você, por isso que hoje nós somos amigos. Ele falou assim, pois é, eu gosto tanto de você. O amor faz essa união em determinadas criaturas, por quê? Porque no passado eles foram terríveis. E a gente traz isso dentro de nós. E nós observamos que quando Jesus aqui à porta, ele vem, ele não nasceu em dezembro. E vocês, não sei se vocês conhecem a história, eu vou contar a história para vocês. Tinha uma festa pagã em Roma, que nesta época rolava-se de tudo, e que aqui não é local para me falar o que rolava. Então vocês ficam na imaginação, e rolava de tudo. E aí Jesus já tinha nascido, o que eles fazem? Eles pegam e olha, vamos dar um jeito de acabar com isso. Então eu disse assim, bom, como o solstício de inverno, vamos botar 25 de dezembro e a gente faz uma arrumação e acontece isso. E eu posso contar até uma história aqui de Friburgo para vocês. Todos nós pensamos que quem colonizou Friburgo foi os suíços, né? E não foi os alemães. Mas por quê? Porque quando se celebrou 100 anos, os educadores da época se reuniram, não podia, porque era 1945, na Segunda Guerra Mundial, né? Aí disseram assim, não, vamos botar os suíços, né? Para não fazer aquela homenagem. E aí ficou, todo mundo acredita que é o suíço que colonizou Friburgo. Mas não, a primeira colonização foi os alemães. Se a gente pegar a história, nós vamos ver tudo ali. E aí, isso para nós acompanharmos a história, fica muito difícil. Mas na doutrina espírita, Kardec tem uma coisa muito interessante, que ele faz até mesmo algo alusivo a Jesus, e até nos joga umas situações que ele faz umas perguntas aos espíritos, que mais tarde a gente vai dissertar sobre isso. Ele pergunta assim, se Jesus nos ensinou tudo, o que os espíritos têm para nos ensinar? Vocês vão ver que ele vai ter uma resposta. E a vinda de Jesus, ela começa na história numa manjedoura, mas ela já vem bem antes disso. Tem uma preparação para que ele possa nascer. Aí os historiadores da época até diziam, não, mas o judeu mesmo, né? Disse, vai nascer um rei, isso e aquilo, eles estão esperando até hoje ele ainda, né? Pode ser que semana que vem ele nasce. Mas eles estão esperando até hoje. E aí, o que acontece? Ele esperava
um rei que viesse com seus exércitos para derrotar os seus inimigos. Mas por quê? Porque o judeu foi o povo escolhido para receber a primeira mensagem do cristianismo, que foi a Torá. A Torá é o Velho Testamento, e o Novo Testamento já é naquela divisão que é Jesus, que começa justamente essa parte. E aí nós vamos observando que tudo isso nos traz uma pequena confusão, né, em dizer assim, mas Jesus é filho de Deus ou não é filho de Deus? Eu lembro-me que eu venho de uma família evangélica. Eu sou o único ovelha negra da família, porque o resto tudo é evangélico. Eu sou a ovelha negra da família. Por quê? Eu sentava, como estava esse moço aqui sentado, e o meu avô fazendo a pregação dele, e eu ficava olhando para ele. Com 12 anos de idade eu falava com ele. O avô dizia assim para mim, depois de Jesus Cristo nós somos todos filhos de Deus. Eu falava com ele, e antes, você pode me informar? Ele não podia me responder porque ele não sabia, né? E aí eu deixava ele em situação muito difícil. E quando eu conheço um pouco do Espiritismo, porque tem aqueles que vêm pelo amor, eu vim pela dor. Tá? Eu vim pela dor. E aí, quando cheguei aqui, eu pensei que tudo ia ser resolvido. Mas só depende de mim, como o preparo de ambiente, a reflexão. Depende exclusivamente de mim. Não é para dizer, né? Como eu vejo aí, por exemplo, tem muitos terapeutas que usam determinadas coisas e dizem assim, ah não, você não é feliz porque você não quer. E quem é que não quer ser feliz? Uma palavra muito vazia, né? Você não é feliz porque você não quer. Mas e que vontade você quer ser feliz? Aí eles dizem assim, ah, mas você tem que ser feliz porque você, com dinheiro. Eu conheço milionários, coitados, que dizem assim para mim, meu jovem, eu queria estar no seu lugar. Eu digo, você não está porque você não quer. Né? Aí ele fica assim, não, isso é vazio, não vou entrar em detalhe com ele. E aí nós vamos vendo, eu vou recorrer aqui um pouquinho a Kardec, para a gente não ficar... Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Essa é a pergunta para aqueles que querem fazer uma pesquisa, é o Livro dos Espíritos. Ó, até eu vou mostrar a vocês. Livro dos Espíritos. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha a resposta que os Espíritos dão. Sim. O homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Crê em Deus. Criou o universo somente para eles. E aí nós observamos, o que a gente observa nisso? A ciência comprova tudo isso. Ela vem cada dia comprovando que nós não somos os únicos. E tem uma pergunta aqui, que a primeira vez que eu li essa pergunta, eu vou passar para vocês. Eu fiquei apaixonado por ela. É a 459. Eu sei até de cor. Kardec faz a pergunta assim aos espíritos. Os espíritos governam a nossa vida? E aí tem uma tradução que eu gosto muito dela. Que ela diz assim, a resposta. Diz assim, de ordinário é que eles são, é que dominam a sua vida. Mas por quê? Porque nós não somos jornaleiros de ontem. Nós somos jornaleiros de longas datas.
nós viemos passando de encarnação para encarnação. Não lembramos das nossas encarnações, por quê? Já imaginou se a gente sabe tudo? Ia dar um nó na nossa cabeça. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos agraciou com uma coisa interessante: o esquecimento do passado. Porque na medida que você vai evoluindo, você vai sabendo quem você era e quem você é. E Jesus traz uma coisa muito interessante, né? Que a gente não vê em lugar nenhum falando sobre isso. Mas quando nós pegamos aqui as obras da codificação, a primeira coisa que ele nos diz é que Deus é amor, bondade e justiça. Então vamos entender: amor, bondade e justiça. O que isso quer dizer? Que Deus não ia criar um ser perfeito e nós imperfeitos. E o próprio Jesus diz mesmo isso: tudo que eu realizo hoje, vocês realizarão muito mais do que eu. Mas aí, não, haja pedaço para nós andarmos, né? E aí nós vamos observando que o quê? Na manjedoura assinalava o ponto inicial da lição do Salvador, do Cristo, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes. A humildade é a chave de todas as virtudes. E aí nós observamos que quando ele pregava, ele sempre procurava fazer o quê? Usar mais a sua parte humilde para que os outros todos entendessem o que ele estava falando. Por isso que ele usava muito das suas parábolas. Por que ele usava as parábolas? Porque ele procurava de acordo com aqueles que ele estava falando para poder eles entenderem. Se nós formos observar, nós vamos ver que tudo isso ele procurou simplificar. Mas nós, como gostamos de complicar, e a gente sempre bota uma vírgula a mais, um ponto de interrogação, onde não existe, mas a gente coloca, para quê? Para dar mais ênfase àquilo que nós às vezes estamos fazendo, estamos praticando. E aí nós vamos ter duas coisas, né? A humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Ele está falando para alguém naquela época que vivia sobre um jugo de um reinado terrível. E vocês vão imaginar que a história conta determinadas coisas para nós. Mas quando nós vamos bem fundo, ainda é mais aterrorizante a situação. Quando nós olhamos esse grande problema que nós estamos passando, a história está se repetindo. Lá embaixo nós tínhamos flecha, lança e espada. Hoje nós temos a R-15, metralhadoras automáticas, mas apenas só mudou a época, nós estamos na mesma situação. Por que nós estamos na mesma situação? O orgulho e a vaidade de determinadas situações que nós passamos. Tem um livro interessante que foi publicado, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vocês já conhecem esse livro? Já tiveram o prazer de ler? Dá uma lida nele. Por que nós aqui recebemos todas essas almas maravilhosas encarnando aqui? Porque ali conta essa história. E aí nós vamos verificar que ele traz pontos que vai nos dar para nós fazermos uma reflexão. Isso que eu estou fazendo aqui, que estou lendo aqui, é de um livro Caminho, Verdade e Vida, pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel foi uma encarnação de Punctus Lentulus,
na época de Jesus que ele negou. Mas olha só, o que a reencarnação faz? Ele hoje é um dos espíritos que traz uma melhor compreensão do próprio Jesus. E aí nós vamos, né? Nós encontramos, né, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que procedem. Naquela época, que hoje nós temos o nome médium, mas naquela época eram pitonisas. São uma pitonisas que tiveram muitas delas que se mandaram, porque senão iriam mandar matar. Na Inquisição mesmo aconteceu muito isso. E aí nós observamos que o quê? A história ficou justamente eles querendo abafar toda essa situação. Mas o Cristo, eles não conseguiram calar. Porque a boa nova dele, hoje, é ouvida em diversos planetas, que é o Evangelho. Se nós olharmos um pouquinho, nós que somos espíritas, se nós olharmos um pouquinho o Evangelho, nós vamos observar que não tem código melhor de vida para cada um de nós. Ali responde aqueles nossos problemas internos que nós temos. E muitas das vezes nós não conseguimos ainda resolvê-lo. Por quê? Porque tem uma pergunta no livro dos Espíritos que diz assim, Kardec pergunta, os Espíritos um dia conseguirão ver Deus? Ele disse, ainda lhe falta um atributo. Imagina que atributo é esse, né? Então, nenhum historiador, chegou à conclusão que existe um atributo fácil para isso, né? E o cumprimento das profecias. Dele asseveraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantaram-se como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça e nem beleza. Ele está falando lá de Nazaré. Se vocês buscarem no Google, a cidade de Nazaré é um lugarzinho árido, que só dá tâmara, é um lugar terrível. Então ali nascia muitos profetas e eles diziam assim, nessa família de Davi vai nascer mais alguma coisa que presta? E ele nasceu ali. E aí ele traz uma coisa muito interessante, que para nós fica dentro do nosso íntimo, que ele diz assim, ame o seu próximo. Como difícil isso, né? Como fica difícil amar o próximo. Às vezes no trânsito, né? A gente está no trânsito, alguém dá uma fechada, a gente não fala nada, mas pensa. Já pensou, já falou. E ainda não conseguimos educar isso. Né? E a coisa é tão interessante que nós às vezes prometemos a nós mesmos, eu não vou fazer isso, daqui a meia hora faz de novo. É só alguém fazer uma nova situação. Né? Sim, o mundo era um imenso rebanho desagarrado, cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade. Isso nós estamos vendo na atualidade. Hoje, eu não vou dar nomes aqui, porque eles não me pagaram para me fazer propaganda deles, né? Hoje vocês vão ver que cada cantinho hoje tem uma igreja de porta de aço, né? Cada cantinho tem um nome. E eles inventam cada um nome maravilhoso. Eu no outro dia estava descendo, fui descer para o Rio, aí eu estava contando quantas igrejas eu estava vendo pela beirada da estrada. Depois eu parei de contar, porque já estava difícil. Que era de cada 50 metros, tinha uma, duas. E aí nós observamos da seguinte forma. Cada um dizendo, eu estou com a verdade. E cuja essa verdade
nós ainda não sabemos onde ela se encontra, né? E caminhava para um terreno fraco da desilusão e da imoralidade. Mas os Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados, todos os pecadores, escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava cenário suntuoso de arapongas e de fóruns dos templos para fazer ouvir na sua misericórdia a beleza. Então, nós pensamos que dentro de um templo nós vamos encontrar? Não. No finalzinho tem uma história para contar para vocês, é uma história lindíssima. Eu ouvi ela uma vez só, não esqueci. E aí nós observamos que hoje, no nosso planeta, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu 2000 anos atrás. Se você pegar a história, você vai ver a mesma situação. Era a mesma coisa. E hoje ainda continua, ainda no nosso meio, em nome do Cristo, alguém destruindo um templo do outro. Vocês já viram isso aí na mídia, constantemente? E aí nós observando, gente, nós estamos no século XXI. Sim, nós estamos no século XXI. A tecnologia deu um passo de gigante. Mas o nosso fórum íntimo ainda só andou 1 milímetro. Por que só não andamos 1 milímetro? Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheios de indústria, de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificando no orbe há 2 milênios o progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do marticínio, da ambição, enquanto os políticos do mundo se sentem manieretadas entre dolorosos fenômenos do século, resistam nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericórdia e angústia do Cordeiro. E aí, o que nós vemos? Essa semana passou uma coisa que é muito interessante na internet, um coral, não sei se vocês receberam, mas teve, como não tinha coisa, eu só mandei para o presidente. Um coral maravilhoso, que ele falou uma coisa que se o mundo, para mudar, tem que começar de novo. O amor, como dizia Paulo, o amor cobre a multidão de pecados. Mas nós pensamos no amor e que muitas das vezes não podemos ajudar o outro, não podemos pensar, dar uma boa vibração para ele, para que ele saia daquela situação como ele se encontra. E o Espiritismo vem trazer uma coisa muito interessante. Porque ele vem nos trazendo consolo. Consolo esse qual? O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui só para trabalhar, termos a nossa família, seguirmos uma religião. Não. Cada um de nós temos alguma coisa para fazer. E cada um vai descobrir o que pode se melhorar. O que ele pode buscar para fazer isso? Nós temos uma coisa muito interessante. A gente diz assim, eu sou meio sádico nisso. Confie em Jesus que tudo vai melhorar. Aí eu pergunto assim, você perguntou a ele, você não quer? Você não precisa fazer nada, não? Aí diz assim, João, deixa disso. Eu digo, não. Eu de vez em quando eu pergunto a ele, eu digo, quer?
E aí ele te responde, eu digo, ele fica quieto, porque ele não me dá a resposta, assim, não, que ele não quer. Eu é que tenho que fazer tudo. Eu é que tenho que melhorar. E aí, a gente começa a observar esta mudança, ela está sendo processada não no planeta. Porque eu vi, né? Não, porque queimada, essas coisas todas, essa situação de chuva. Não somos nós que estamos provocando isso. A mudança no planeta. A gente ouve aí, o planeta está passando de provas e expiações. Nós estamos por regeneração. Ainda tem uma casta que a gente precisa resgatar. Sabe qual? Os negros, que nós chamávamos eles, que não existia alma no negro. Nós precisamos resgatar isso. E ainda nós estamos resgatando espíritos de 200 anos antes de Cristo na Mesopotâmia que estão reencarnando na Terra. Tem uma garotada nova aí também que está nascendo, com uma inteligência fora do normal. E aí o que a gente diz? Se é vontade de Deus, é vontade de Deus sim. Essa garotada que vai melhorar nós. Nós vamos ter que aprender pelo exemplo. Não vai ter jeito. Por quê? Todas as mensagens já foram trazidas para nós. Agora é hora de colocarmos em prática. O Cristo veio, fez uma grande mudança, e esta mudança nós estamos observando. Eu vou levantar aqui uma tese. De 100 anos para cá, qual foi o mentor espiritual que nós estamos recebendo na Terra? Divaldo está indo. Chico já foi. Nós estamos ficando sozinhos. Nós estamos igual o judeu quando está no cativeiro no Egito. Ficou 400 anos sem receber nada daí de cima. A história não está se repetindo? Está se repetindo. Nós é que estamos achando que não, mas a história está se repetindo. Nós não estamos tendo aí alguém para nos dar um direcionamento. Não, porque agora somos nós que temos que desenvolver. Nós já recebemos tudo. Agora sairmos e começarmos a colocar em prática. E aí, essa prática é aonde começar a movimentar os meus sentimentos, as minhas emoções, porque o Cristo vai estar sempre nos ajudando, Ele vai estar sempre nos orientando, porque quando nós pegamos ali as 9 bem-aventuranças, vocês já observaram que até chorar Ele colocou para ver se a gente melhora? E a gente passa por aquilo ali e vai em frente. Aí, como na pergunta 55, como ele tinha dito, todos os globos que circulam no espaço são habitados. Aí nós vamos lá para a pergunta 173, 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todos na Terra? Ao que os Espíritos respondem? Não. Mas nos diferentes mundos, as deste globo não são as primeiras e nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. O que isso quer dizer? Que muitos de nós, talvez nem eu vou voltar aqui, eu vou ter que ir para um planeta bem mais atrasadinho, para correr de dinossauro e fazer uma opção de coisa. Por quê? Se eu não fizer o dever de casa, eu vou ter que descer. Eu não vou me atrasar, mas eu vou
para um local aonde é compatível comigo. O que aconteceu com os habitantes de Capela que vieram parar aqui? Porque lá já não tinha lugar para eles. Aqui, ó. Agora é hora de vocês se mandarem, vão para outro lugar. E como estava a formação da terra, jogaram eles aqui. E eles nos ajudaram nessa perfeição. E aí, nessa perfeição toda, nos coloca Jesus. Vocês já observaram uma coisa? Que os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, pouco se fala nele. Pouquíssimo. Só Marcos, Lucas, Mateus, João e Paulo, que não foi. Paulo foi apóstolo, não foi discípulo, porque ele não conheceu, só conheceu Jesus no caminho de Damasco. E aí nós observamos que tudo isto está englobado dentro da nossa evolução. Nós, às vezes, viemos para uma casa espírita para resolver os nossos problemas internos. Se resolver, eu não vou ficar. E se resolver, eu também não fico. Porque eu só venho buscar. Eu não venho para servir. Porque o mestre, quando chegou aqui, ele veio para servir o próximo. E quem seria esse próximo? Aqueles mais necessitados. Quem são os mais necessitados? Somos nós. E precisamos da compreensão. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga como a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras e ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa confundiu todos os filósofos, aclarou o caminho da ciência e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, o que isso não quer dizer? O exemplo do Cristo nos mostrou. Precisamos melhorar. Precisamos entender, como eu disse anteriormente, que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para trabalhar. Mas não pelo outro, mas é por nós mesmos. Porque na medida que a gente faz alguma coisa pelo outro, somos nós que vamos ser beneficiados. Por que nós precisamos melhorar esse contato consciente com Deus? Esse contato consciente com Deus na forma que eu entendo. Se essa é a forma que eu entendo hoje, amanhã ela pode mudar para melhor. Mas é um princípio. É um princípio que eu possa entender essa divindade. Entender que eu sou fruto dessa criação. E que eu não sou só filho de uma mãe e de um pai que formaram uma família. Não. Eu tenho laços ali que vêm de longas e longas datas. Por isso é que eu vou nascer. E aí nós pensamos assim, e o Mestre Jesus, como ele conseguiu chegar aqui? Foi aquilo que eu expliquei a vocês. E descendo para poder chegar até aqui. Imagina o esforço que ele fez para lidar nesse meio. Que era, reinava ódio, vingança em cima de tudo aquilo. Que ele vinha de um planeta que já isso já não se processava mais há milênios
já não se processavam. Então ele tem que se rebaixar para ir vindo, para chegar aqui e se igualar em termos de corpo físico, não de espírito, mas sim de corpo físico, para poder aguentar essa vibração daqui. E a medicina hoje nos comprova uma coisa, que aquele suor de sangue que ele vertia era o quê? Era uma grande pressão que ele sofria. A medicina explica isso hoje para nós. Fica mais fácil de nós entendermos que tamanha era a pressão que ele recebia de fora para dentro, e aí no suor dele vertia esse sangue. Porque era uma pressão imensa. Vocês já pensaram em pegar vamos colocar como exemplo, que é o que nós conhecemos, pegar um sol e botarmos dentro de um jarro como esse aqui. Nós vamos conseguir? Não vamos. Por que não vamos conseguir? Porque a luz é imensa. Assim era Jesus. E traz uma narração interessante, que quem olhava para ele, se não conseguia olhar nos olhos dele, porque abaixava os olhos, porque tamanha era o amor e bondade que não se conseguia fixar em volta dele. Por quê? Tamanha era essa bondade. E sempre essa bondade faz com que as outras pessoas tenham justamente aquilo que nós chamamos de raiva. Por que fulano é assim? Às vezes nasce um na família que é diferente, todo mundo fala assim, mas isso aí não pode ser nem meu filho. Isso aí, ainda usa até uma frase bonita, um aborto da natureza que veio parar aqui na minha casa. Aí depois, mais tarde, eles começam a entender, né? Mas leva um bom tempo, mas passa a entender. E aí nós observamos como nós ainda precisamos entender. Me parece que é na pergunta 628. Esqueci. 628. Primeiro eu vou pegar uma aqui, a 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-los por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca de mentirosos para ensinar a verdade. Aí a 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais simples: Jesus. Desde que Jesus ensinou, 627, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E muito. Para quem já frequentou reunião ou frequenta reunião de desobsessão, vai ver que os Espíritos vêm trazer uma resposta muito interessante para nós. Quantos irmãos que aqui nós pensamos assim, né? A maioria pensa, né? Quando ele morrer vai virar um anjo. Só que é com um anjo com a asa só, ele não consegue voar, né? Aí ele vem numa mesa de desobsessão e diz assim, aqui, a coisa aqui não é conforme eu pensei, não. Estou aqui sofrendo a pampa, me ajuda que a coisa está séria. Eu já vi pastores descer em mesa mediúnica e dizer assim, vocês, olha, eu falei muitas vezes de vocês, já queria que vocês nos ensinassem uma coisa. Aonde está Jesus?
Porque me disseram que ele estaria em um determinado lugar. Quando eu morresse, eu ia encontrar com ele. Aí você tem que dar um tempo, deixar ele desabafar. Ele fala, aí diz assim, meu irmão, ele está dentro de você. Ele não está em lugar nenhum, não. Procura. Você ensinou tanto que ele estava fora, mas ele está dentro. Por que ele está dentro de si? E ele nos disse uma frase. Nós somos Deus em miniatura. Mas nós temos que passar por esse burilamento. Tem aí uns livros que foram escritos, é interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa, 75 mil livros escritos sobre Jesus. Se a gente começar a ler agora, nós vamos passar umas 3 ou 4 encarnações lendo e não vai conseguir ler tudo. E tem livro falando em Jesus de todas as coisas. Tudo. E agora, a última agora que inventaram, você não é feliz porque você não quer. Aí eu fico assim, realmente é uma beleza. Um dia eu estava numa palestra, e aí alguém disse assim, Jesus Cristo está ultrapassado. Eu muito educado, tenho uma educação fina, eu muito educado, levantei, que estava sentado na frente, levantei e fui embora. Pode perguntar, mas por quê? Eu falei assim, desculpe, mas não dá para me ouvir isso não. Não dá para ouvir. Por que não dá para ouvir? Porque nós ainda não encontramos ninguém que consiga ultrapassar o que ele deixou. Aí vem aqui a resposta. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas, porque ela falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos as que praticam. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam a extraordinária virtude e a religião para ocultar suas torpezas. Os ensinamentos dos Espíritos devem ser claros, sem equívoco, a fim de que ninguém possa protestar ignorância e cada um possa julgá-la e apreciá-la com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Como é isso? É pesado. Amor e caridade. Gostar daqueles que gostam da gente é fácil, né? Difícil é abraçar um pouco espinho, né? E nós vamos sair espetados. E a 628? Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? A resposta que os Espíritos dão. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos arriscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem, receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender que o que conheceis das leis que regem esse fenômeno
que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Entretanto, para o homem de estudo, nenhum artigo, sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todas encerram os germes de grandes verdades, e que, embora pareça contraditório entre si, espalhada que se acha entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui vos parecia sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudos desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Porque tem gente que diz assim, a gente ouve, olha, você só vai ler isso, não lê nada daquilo. E fica difícil. Mas eu vou contar para vocês uma história que ela não é com E, é com H. Que a história com E, ela é inventada. E com H é uma história verídica. Eu conheci uma pessoa com 13 anos de idade que blasfemava muito contra Deus. Muitas das vezes, ele dizia que Deus não existia, porque dado a situação em que ele se encontrava, muitas e muitas vezes, ele dizia que não existia. E hoje ele já está na casa dos 70 anos. Então, existe uma justiça nisso tudo, né? Ele blasfemava, mas nunca passou por um bom pedaço, mas conseguiu hoje se reerguer. E uma coisa interessante, ele blasfemou muitas das vezes. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque no Natal, o vizinho recebia presente e ele não recebia. No Natal, os filhos dos outros lá dentro da avenida tinham tênis para calçar e ele não tinha. Então ele dizia assim, que Papai Noel é esse, que Deus é esse que não tem? E a mãe procurava sempre dizer para ele, meu filho, tudo isso é porque os pais podem, nós não podemos. Isso você não tem. Mas e aí, rebelde do jeito que era, como era, e ele no momento da vida, ele blasfemou tanto contra Deus, que um dia ele caiu. Se sentiu fraco, não teve condições de sair de onde estava, e ele lembrou de uma coisa. Ele pediu ajuda. E veio uma mão e levantou ele. E aí ele disse assim, Senhor, eu te procurei em todos os lugares. Eu te procurei nos templos, nas sinagogas, nos terreiros, em todos os lugares que disseram para mim que tu estavas, eu fui procurar e não te encontrei. E nesse momento mais difícil da vida, eu blasfemei. E me senti fraco e eu caí. E lembrei que era pedir ajuda. E a única maneira de pedir ajuda era a ti. E lembrei-me que uma mão me levantou, mas eu não vi o rosto, eu só vi a mão. Me tirou daquele local. E aí ele disse assim, você pode me dizer onde está Deus? Porque eu já procurei em todos os lugares. E aí aquela voz disse assim para ele, mas você não desistiu, né? Ele disse, não. Por isso que eu estou perguntando. Que eu queria justamente saber. Aí a voz disse assim para ele, você procurou nos lugares mais difíceis que eram onde eu não estava. Ele disse assim, aonde é?
que você está. Ele disse, eu sou dentro de você. Eu estou dentro do seu coração. Você me procurou em todos os lugares. E aí, sentindo-se fraco, ele foi agraciado. Eu gostaria de fazer aqui uma prece ou uma oração que eu aprendi quando eu tinha 12 anos e eu nunca mais esqueci. Vou pedir licença a vocês e vou fazer essa prece. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas palavras, que ela tem um fundo muito sério para cada um de nós. E depois eu fui descobrir mais tarde que era de um determinado lugar. E ela diz assim: amado Deus, que posso compreender, torna-nos homens e mulheres mais conscientes de sua grande força, e que através do nosso exemplo possamos demonstrar àqueles que não o conhecem a sua inefável beleza e seu imenso amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Pedir ao nosso irmão Oswaldo que faça a nossa prece final. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos cerrar os nossos olhos no plano físico e vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores que aqui nos ampararam, e pedindo ao mentor desta casa, Francisco de Assis, esse abnegado espírito que por aqui passou e nos deixou um grande exemplo. Deus, dai-nos a compreensão para entendermos que precisamos estarmos aqui para auxiliar aqueles nossos irmãos, como nós, estamos no mesmo caminho em busca desta perfeição. Senhor, que ao sairmos deste local, possamos levar essas vibrações de paz, de amor, de bondade e de justiça para junto do nosso lar e também para aqueles nossos irmãos que atravessarmos pela rua e possamos dividir com eles essas energias de paz e de amor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por tudo. E lhe pedimos licença para encerrarmos esta reunião no plano físico e sabendo que ela continua no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Amém.